Vamos retomar, então, após o intervalo, a nossa sessão da tarde, das 14 horas do dia 20 de outubro de 2020. O julgamento retomará a partir do item número 52 da pauta, recorrente Viena Siderúrgica, relatoria do conselheiro Leonardo Algaçauara. Pedi vista desse processo na última sessão, eu fiz a vista, vou comentar. Agora nós temos aqui o Luiz Felipe, né? O Leonardo, você poderia, então, na medida do possível, fazer um resumo do processo para o... Claro, pois não. Eu tenho uma versão dele aqui, eu não entrei na pasta T agora, a que você fez vista, Lázaro, era uma proposta de resolução ou era acórdão? Não sei se estou olhando mesmo aqui. Tá. Disponibilizei. É o processo final 2006-38. 38, peraí, deixa eu abrir. Vamos lá. Tá. Então, vou fazer um resumo brevíssimo aqui. Esse era pedido de diligência? Eu não me recordo se tinha proposto resolução na... Vamos ver, um recurso voluntário, manifestação de conformidade contra despacho decisório que reconhecer em parte o direito creditório pleiteado, ressarcimento de crédito COFINS, exportação, janeiro a março de 2006. Então, foi parcial em virtude de irregularidades constatadas em diversas notas fiscais complementares de aquisição do insumo carvão, no período a que se refere o pedido de ressarcimento, no valor de 2,9 milhões, e consequente glosa no crédito no valor de 223 mil. O remanescente do crédito apurado, passível de ressarcimento e compensação, importou na quantia de 2,4 milhões. O contribuinte apresenta uma manifestação de conformidade, passa a transcrição. Em resumo, ele tenta provar que não é necessário que haja a emissão de nota fiscal pelo fornecedor dos insumos adquiridos, bastando para tanto que a falta seja suprida com a nota fiscal do próprio adquirente. Cita o artigo 1º da 8846 de 94, que determina a emissão de nota fiscal, recibo, documento equivalente deverá ser efetuada para efeito da legislação do imposto de renda no momento da efetivação da operação. Então, pede que seja reformado o despacho decisório, e a DRJ proferiu o acórdão que estou emendado no sentido da improcedência da manifestação. E no recurso ele reiterou as razões da manifestação. Essa questão ela já foi objeto de passo ao voto, né? De conhecimento aqui pelo CARF, pela turma irmã aqui dessa Câmara, de relatoria da conselheira Maísa, e que restou emendado da seguinte forma, que é descabida a interpretação geral trazida pela fiscalização, no sentido de que a nota fiscal complementar sempre deve ser emitida pelo fornecedor da mercadoria. Dependendo das peculiaridades da operação, possível que seja atribuído ao próprio adquirente da mercadoria o encargo de elaborar a nota fiscal complementar no momento da entrada para respaldar a operação. Trago um arrazoado a respeito disso, tentando resumir o máximo possível, e vou para página... Bom, no final das contas eu voto no sentido da parcial provimento do recurso voluntário para afastar a motivação para a negativa parcial do crédito referente às notas fiscais complementares emitidas pela recorrente. Cabendo a fiscalização, talvez esse seja o ponto que levou o Lázaro a pedir a vista, proceder à verificação da validade do crédito tomado pelo sujeito passivo, que é o efetivo pagamento ou creditamento dos valores aos fornecedores. Não sei se era essa a dúvida, ou se a ideia era propor uma resolução para verificar se houve ou não o pagamento ou creditamento dos valores aos fornecedores. Tá sem som. O ponto foi justamente esse, o ponto da dúvida. A questão
Poderia haver uma diligência até, mas a gente já tinha, como a gente acabou até de julgar, né, a gente entende que questões de direito creditório, o contribuinte tem que fazer a comprovação total do crédito que ele diz. O que é que eu pesquisei de nota fiscal complementar, né? Na verdade, tem a nota fiscal complementar realmente de entrada, mas as notas de entrada, que é o caso do processo, tá? Até para o Luiz, que está pegando o processo agora, foi emitida uma nota fiscal pelo fornecedor, o contribuinte recebeu o carvão, averiguou divergências, e ele mesmo emitiu uma nota fiscal de complementar de entrada. A gente sabe que existe a nota fiscal de entrada, mas ela é apenas para aquelas situações, né, importação, que a gente não tem como pedir que o fornecedor no exterior emita uma nota fiscal para a gente, a empresa ela faz uma nota fiscal de entrada, mas amparada por uma ADI, e existe também a possibilidade da nota fiscal complementar, ou situações que o contribuinte não emite nota fiscal. Não é o caso aqui. Tem a nota fiscal de saída, a nota fiscal do fornecedor. Então, o entendimento que eu tive foi de que e de que a DRJ também teve, é de que o próprio fornecedor, ele é que tem que fornecer essa nota fiscal complementar. E existe a nota fiscal complementar, e ele pode fornecê-la. Assim como ele forneceu a nota fiscal de saída, da mesma forma, ele deveria fornecer a nota fiscal complementar de saída. Se isso não ocorre, aí a gente vai ficar no mesmo caso do julgamento passado da planilha. A gente vai estar com a questão, eu tenho um voto que eu vou apresentar amanhã, que trata, eu vou fazer um resumo até hoje para não cansá-los. Fiz várias análises de jurisprudência, de precedentes aqui do CARF, e trouxe análises doutrinárias também de processual civil, de autores de direito processual civil, e que prova unilateral, feita unilateralmente pelo autor, elas não devem ser aceitas. As provas produzidas pelo próprio autor, elas só podem fazer provas contra ele, nunca a seu favor. A exceção que existe, e tem uma razão disso, é com a questão da contabilidade, onde se diz que, até ela, há umas restrições na lei, que a contabilidade é interesse do próprio empresário, que ele tem as suas contas organizadas. Então é razoável que se admita a contabilidade fazer prova tanto contra quanto a favor, desde que ela venha amparada dos documentos que lhe dão suporte. Não sei dizer exatamente como está redigido na lei, amanhã a gente vai até ver isso. Mas com as especificações próprias desses documentos. Basicamente, o que o texto diz é nota fiscal. Então, mesmo a contabilidade, ela tem que ter o documento de suporte, senão ela não é válida. O meu entendimento, eu li também o relatório da conselheira Maísa, muito bem feito, igual o teu, mas ela faz uma interpretação extensiva, no qual, quando se fala que a prova do crédito será feita com os documentos próprios que embasem a operação, a operação de compra e venda, em geral, o documento de suporte é a nota fiscal. E ela diz que o texto legal não faz restrição a que nota fiscal é essa. A minha interpretação diverge dela. Eu acho que a lei talvez não tenha dito, olha, somente nota fiscal emitida. Mas eu pressuponho de que uma operação em que você vai comprovar uma aquisição, você tem que trazer a nota fiscal de saída do seu fornecedor. Não é porque existe para situações específicas. O que é que ela trouxe? Ela trouxe uma exceção. A nota fiscal complementar, ela não é regra, ela é exceção. Ela trouxe uma exceção e colocou isso numa regra geral. A regra geral da prova das operações é a nota fiscal de saída, não notas fiscais de entrada. Então, nesse sentido,
Leonardo, e complementando que poderia até se admitir maiores provas. Eu não entendi, não ficou claro no processo em momento algum por que a empresa, o recorrente, não obteve essas notas fiscais do próprio fornecedor, que é um procedimento corriqueiro também. Você faz uma operação até no exterior, quando você tem uma diferença de pesagem, você faz uma compra a granel, na pesagem tem uma diferença. Você tem uma emissão de um complemento, de um documento complementar, mas ele é feito pelo fornecedor. Me pareceu realmente muito estranho, primeira vez que eu vejo isso, uma comprovação de crédito com um documento emitido pela própria empresa que adquire o produto. Não foi demonstrado nenhum empecilho, como eu falei, para que o fornecedor apresentasse essa nota fiscal complementar de saída, e por esse motivo eu tenho minha divergência. Além disso, você no seu voto fala em créditos de insumo tomados na manutenção de veículos próprios utilizados no transporte de carvão vegetal, não é isso, Leonardo? Eu vou tentar localizar aqui rapidamente no seu voto, mas tem isso. E eu vou te falando logo, enquanto eu procuro, que eu não localizei isso na manifestação de conformidade. Então, eu entendo que essa matéria estaria preclusa. Eu acho que ele só trouxe isso no recurso voluntário. Lázaro, salvo engano, a questão do transporte é do voto da Maísa, não? Será que eu peguei? É porque no formato, talvez... Pode ser que eu tenha errado. Deixa eu ver uma coisa, alguém pediu... tem pedido aqui da Fernanda... Sou da Fernanda. Então, enquanto eu procuro aqui, passo a palavra à conselheira Fernanda. Me preocupa um pouco a gente desconsiderar essa nota fiscal, porque, na verdade, a legislação do ICMS, que vai balizar a questão da nota fiscal, ela tem uma série de hipóteses em que ela permite a emissão de nota fiscal de entrada, porque a importância é que a contabilidade tem que estar baseada em nota. Então, eu acho que é diferente de você produzir uma declaração ou qualquer documento. Eu acho que a nota fiscal, ela não é uma prova. Ela é um documento que ela é amparado pela própria legislação. Então, para que a gente desconstitua a validade dessa nota fiscal, a gente tem que entender que a gente teria que avaliar a validade dentro das regras do ICMS, do estado em que a empresa está colocada, e aí eu acho que isso, inclusive, ultrapassa a nossa competência, e isso nem foi contestado. Presumidamente, essa nota fiscal ela é válida, porque não foi trazido nenhuma circunstância pela qual ela não poderia ter sido feita como fez. Então, para mim, se a única questão é o fato da nota fiscal ser uma nota fiscal de entrada e não uma nota fiscal de saída, por quem a emitiu, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente também não acabar passando por cima da própria legalidade, né? Tendo em vista que não é uma prova qualquer, é uma prova que tem todo um regramento legal. Quem mais? Oswaldo. Embora eu concorde com a Fernanda, que nós não podemos simplesmente ignorar o que dispõe, especialmente os convênios com FAS e o ICMS do respectivo estado, eu acho que talvez a interpretação do acórdão, que foi aqui encampado pelo Leonardo, talvez não, porque diz assim, olha, o artigo 21 do convênio sem número 15 de 12 de 1970, a nota fiscal, além das hipóteses previstas no artigo anterior, será também emitida. Quer dizer, podem ser que existam hipóteses, e aí eu não desci a essa minúcia, aí eu até devolvo a pergunta para o conselheiro Leonardo, que pode ser que isso seja uma obrigação que também quem recebeu a mercadoria deve cumprir, o que não elide a obrigação do fornecedor. E mesmo se nós formos olhar aqui esta consulta contribuinte 78 de 2012, ele diz aqui, na hipótese de emissão de documento fiscal que conseguirem quantidade de mercadoria superior ao da efetiva operação, o destinatário deverá escriturar o documento fiscal. Mas ele não diz em nenhum momento que o fornecedor não deve escriturar.
não deve fazer nota desta operação. E acho aí também, próximo do que nós decidimos no anterior, tudo bem, nós não podemos desconstituir a nota fiscal, mas eu não sei até que ponto nós podemos dar a ela o valor de prova plena da operação. Como muito bem disse o Lázaro, é um documento unilateral. Aí ele teria que vir acompanhado de talvez outros elementos. A exemplo, bom, se há uma diferença de quantidade e peso, certamente houve uma diferença de valor. Cadê o recolhimento desses valores? Aí está descrito na escrituração fiscal, ou nos extratos bancários, ou em qualquer coisa do gênero. Porque, assim, me preocupa o simples fato de a gente dizer assim, não, tá bom, tem uma nota fiscal, a gente deve considerar, mas como em princípio de prova, e o segundo ponto também, não sei se isso elide a obrigação se fechar a casinha, o fornecedor emitiu, e o receptor também emitiu, fechou a casinha, nós temos prova plena. Agora nós estamos falando, não, ele só emitiu, mas ele também deveria emitir, e o outro deveria emitir também? E se ele não emitiu, por que ele não emitiu? Não sei. Bom, mas você comprou que essa operação de fato existiu. Você teve peso a mais, você pagou a mais. Cadê o pagamento? Cadê a escrituração? Aí acho que só a nota, não sei. Posso falar, presidente? Mas assim, de fato a gente sabe a que título foi emitida essa nota fiscal pelo CFOP dela? Eu não vi isso. Porque, por exemplo, assim, se teve devolução, a devolução vai gerar crédito. Entendeu? E a devolução, quando acontece a devolução, é uma das hipóteses em que você pode emitir nota fiscal de entrada. Então, assim, a minha preocupação não é de dizer, beleza, tá tudo certo, ou beleza, tá tudo errado. É só a gente avaliar, porque eu acho que pode ser que a nota fiscal sozinha não seja suficiente, mas eu não acho que simplesmente você dizer, não, essa nota fiscal não é válida. A nota fiscal é válida. A questão é, isso é suficiente para o nosso convencimento ou não, e por que a nota fiscal foi de entrada, se isso é um ponto que é um ponto de incômodo, né? Então, assim, talvez eu vou tentar abrir aqui o processo para dar uma olhada nisso, mas, assim, só me preocupa isso, porque, querendo ou não, aqui a gente também tem que aplicar algumas regras, a gente não pode criar hipóteses que não estão previstas, né? Só essa é a minha preocupação, não é que eu tenha uma conclusão para isso. Pelo que eu entendi do acórdão, porque passou um mês já, né, e eu só dei uma lida aqui na parte que está em negrito, mas acho que o Leonardo vai poder esclarecer muito melhor. O que aconteceu? Ele recebeu essa mercadoria, a mercadoria granel, recebeu a mercadoria, a hora que ele chegou no armazém dele e pesou, viu que tinha mais. Aí ele emitiu uma nota fiscal complementar. Por isso que eu estou dizendo, bom, se foi isso que aconteceu, ninguém vai aceitar receber a menos por uma mercadoria que enviou a mais. Então, teriam outros elementos de prova a corroborar essas notas. É claro, eu estou fazendo aqui conjecturas, mas se for obrigatório, acho que assim, se não for obrigatório o fornecedor emitir também nota fiscal, se não for obrigatório emitir também, for só uma obrigação da própria pessoa, aí eu concordo plenamente contigo, a nota fiscal eu dou valor de prova. Agora, se for uma obrigação e só ele emitiu e não justificou porque o outro não emitiu, aí a gente tem que olhar os outros elementos de prova. Oswaldo e a Fernanda também que estão procurando, as considerações que estão sobre essa questão, elas estão, vocês abriram o processo, vão ver, acho que são 6 volumes. Então, até já adiantando, vocês podem ir para o volume 5. E abrindo o PDF do volume 5, aí vocês digitam lá página 48, que é que é a parte onde está a análise feita sobre o termo de verificação fiscal. Eu queria ver, na verdade, a nota fiscal, eu não queria ver a análise. Porque eu acho que o nosso problema é que a gente está se pautando na análise e não na nota. Né? Presidente, as notas elas estão no volume seguinte, volume 6. Volume 6. E qual a justificativa do contribuinte para não apresentar a nota fiscal do fornecedor? Ele foi intimado a fazê-lo? O Léo pergunta para o Léo, né?
Não me recordo. Eu não localizei nenhuma justificativa. Não vou lembrar disso. Porque, na verdade, também, se o seu fornecedor ele não cumpre as obrigações fiscais dele, nada impede de você emitir as notas para poder acertar sua contabilidade. Essa é a questão, né? Porque quem paga o ICMS vai ser o cara que está comprando, né? Isso não foi alegado pelo recorrente. Ele não alegou que tentou conseguir que o fornecedor dele se recusou. Mas essa discussão sobre o porquê da nota fiscal ter sido feita dessa forma, ela foi aprofundada em algum momento? Não, eu vou ler aqui a justificativa da fiscalização, tá? Eu acho que deixa bem, é um resumo. Então, eles foram constatadas irregularidades em notas fiscais complementares na aquisição do insumo carvão, meses de janeiro a março de 2006, listagem nas folhas tais, tendo em vista que elas foram emitidas pelo próprio contribuinte, sob o pretexto de haver recebido mercadorias em montantes superiores aos informados nas notas fiscais de vendas emitidas pelos fornecedores. O núcleo da unidade entendeu que teria havido o recebimento a maior, e o correto seria o próprio fornecedor emitir regularmente a nota fiscal complementar. Uma vez que o documento hábil, que ampara a apuração de créditos de COFINS, inclusive por ICMS, no caso da aquisição de insumos no mercado interno, é a nota fiscal regularmente emitida pelo fornecedor da mercadoria ou prestador de serviços, procedendo assim à glosa do crédito. Aqui, pelo menos no termo de encerramento da fiscalização, ele não fala em nenhum momento de intimação para que o contribuinte diga o que aconteceu. Deixa eu ver aqui na impugnação. E olha só, dentro daquilo que nós estamos conversando sobre prova, o contribuinte, ele traz aos autos uma ficha de controle mensal de entrada de carvão no estoque dele. Que é uma ficha de controle mensal visada pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo IBAMA. Então, se tiver batendo esse relatório com as notas complementares, que ele mesmo emitiu por obrigação legal, eu não veria problema nenhum em conceder o crédito. Porque ele demonstrou não apenas pelas notas, mas por um outro documento visado, uma ficha de controle mensal de entrada de carvão vegetal, um documento vistado e visado pelo IBAMA, de que esse carvão realmente entrou. O que precisa bater é as quantidades. Porque ele não vai nem conseguir dar entrada se ele não tiver nota fiscal de estoque. Então, também, eu não sei se não teve alguma razão para ele ter emitido previamente. Eu não estou achando a nota fiscal. Sabe, falou que estava no documento, no volume seguinte, Léo, mas eu não achei. Tem um solto aqui no documento seguinte. Só uma dúvida, nesse caso ele emite essa nota fiscal complementar quando a diferença é para menor? Deveria, né? Porque senão ele está pagando imposto de graça, né? Mas assim, eu já vi, principalmente na importação, quando eles pagam a mais, eles deixam para lá. Quando eles pagam a menos, que eles sabem que eles podem ser autuados, aí eles pagam. Mas aí o benefício do cofre público, né? Mas veja só, pelo RICMS, que está citado aqui no acórdão, ele só é obrigado a emitir outra nota fiscal complementar quando a entrada é a maior e não a menor. Ou seja, o ofício estadual devolve para ele a obrigação. Então, ele não teria obrigação nenhuma de emitir quando é a menor. Sim, porque ele pagou a mais, né? Tá sobrando dinheiro para o fisco e não faltando. Não tem motivo para autuação, é por isso, né? Aí depende de você reclamar, entendeu? Se você paga mais, você reclama. Se você pagar menos, você vai ser reclamado. Em relação à dúvida que vocês estavam, não que tenha solucionado, mas sobre questionamento, se foi feito questionamento sobre a nota fiscal, a DRJ, ela, no mesmo PDF do volume 5 que eu te falei, para vocês, na página 191 do PDF, digitando lá 191, o acórdão diz o seguinte: o contribuinte anexa alguns documentos da impugnação, sem, entretanto, relacionar de forma precisa com os quantitativos e valores das notas complementares.
para ser considerada de forma incontestável. Aqui, também não se mostra razoável a alegação de que seria impraticável a emissão de nota fiscal complementar de saída pelos fornecedores de carvão, visando corrigir discrepâncias detectadas quando da entrega da mercadoria. O envio da nota complementar poderia ser feito quando a próxima entrega ou mesmo encaminhado por via postal para o comprador. Me parece que na impugnação o contribuinte alegou que era impraticável, que ele não tinha como conseguir essa nota complementar de saída. É o que me parece, teria que dar uma olhadinha aqui na impugnação. E aí, de novo, não acho que esse argumento da fiscalização faça sentido, porque é baseado em nada, né? Não é a Receita Federal que regula a emissão de nota fiscal. Pessoal, como é que nós estamos aí prontos para voltar? Todo mundo já entendeu a matéria? Fernando, no manual da nota fiscal eletrônica consta só nota complementar de saída. Ele é omisso em relação a de entrada. No caso, diferença de valor, diferença de quantidade, diferença de alguma outra informação qualquer, ele só se refere à emissão de nota complementar de saída. Estou vendo a Fernanda procurando atentamente alguma... Não, é porque eu não achei a nota fiscal ainda, nem essa parte. Eu estou procurando nos autos, mas eu não achei. Tá a partir tá no volume 6, que o Léo falou mesmo, a partir da página 104. Talvez eu esteja olhando num processo diferente, porque são vários, né? Qual vocês estão olhando? Talvez eu tenha cometido esse erro. Final 2006, 38. Eu tô olhando no 27. Então é por isso que eu não consigo achar. Rapidão. Qual que é a partir de qual página? Aí o Oswaldo que sabe aí. Página 104. Eu acho que não há dúvida de que ele pode emitir uma nota fiscal complementar de entrada, certo? Sim. A dúvida é se a gente se convence de que isso é suficiente ou não, não é? Para se convencer disso, o que está faltando? Ver a nota original? Não. Alguma prova adicional, por exemplo, se teve diferença maior, ele precisou emitir uma nota fiscal complementar, ele teve que pagar alguma coisa, né? Isso é a praxe no comércio. Então, ele poderia comprovar, por exemplo, que fez 2 pagamentos. Ele poderia apresentar, nota original, pagamento tal, nota complementar, pagamento tal. Toda nota complementar que ele emite com um valor. Então, o valor que tem lá na nota, ele mostra, fiz a transferência do valor tal. Seria uma forma, né? Mas ele trouxe para o analítico. E outra coisa... Está na página 151 e seguintes. E outra coisa também, se esse tipo de venda ela é constante e ela é amparada por contrato, provavelmente o que eles vão fazer é no mês seguinte fazer um reajuste na quantidade que vai ser enviada. Não necessariamente você faz pagamentos dessa forma. Principalmente quando é esse tipo de matéria-prima, de insumo, em que você compra... Pode ser, realmente. Mas eu não sei, viu, presidente? Assim, acho que ante toda essa documentação, nós estamos falando de razão analítico, nós estamos falando de controle de entrada de carvão pelo IBAMA, nós estamos falando de, além dessas notas fiscais, estamos falando de outras notas fiscais visadas pelo Cefaz de Minas Gerais, mas eu também não sei aqui se a gente pode conceder que concederia ir líquido para aquilo que está demonstrado, ou se a gente devolveria para, ante a documentação que foi apresentada, se analisa se está vinculado, se tem esses créditos extras aí no razão analítico, nas entradas e etc. Eu não tenho a capacidade de dizer agora se o que ele está dizendo que tem a mais tem lá no razão analítico. Me parece que sim. Mas se você propõe uma diligência, sua proposta de fazer uma diligência. Para baixar, para analisar. Se esses documentos fiscais que já estão nos autos dão conta dessas entradas complementares de carvão. E aí mataria o processo inteirinho. Fernanda, ainda vai procurar algum documento? Não, eu encontrei tudo que eu precisava. Obrigada, eu estava olhando no lugar errado, por isso a demora, desculpa. Tá, não, tranquilo, beleza. Leonardo, o que aconteceu com você? Pronto, voltou aqui. Eu não sei se era só eu que não estava te vendo. Pessoal, então vamos voltar aqui.
eu tenho uma proposta de divergência para negativa de provimento. O conselheiro Oswaldo tem uma proposta de diligência. E o conselheiro Leonardo permanece com o seu voto por dar provimento ao recurso. A gente tem três propostas, a gente faz uma primeira rodada. Como é, Leonardo? E relembre a... Som, Leonardo, está sem som. A gente vota e aí aqueles que ficarem minoritários, eles vão ter que aderir a uma das duas teses que venceram, né? Ok, vamos lá então. Conselheiro Carlos, como vota? Ô, presidente. Pois não, Ronaldo? Antes de votar, eu peço ao conselheiro Oswaldo que esclareça o que será pedido na diligência. Me parece uma coisa razoável a diligência, mas exatamente o que nós pediremos nessa diligência. A diligência é para fazer o cotejo desses documentos que foram apresentados no volume 5 e no volume 6, com os valores, ou com as quantidades alegadamente entradas a maior descritas nas notas fiscais complementares. Ele vai analisar, falar assim, bom, peraí, esse nota fiscal é complementar em peso, também é complementar em valor. Qual que é a diferença? R$1.000. Então ele vai olhar lá no razão analítico, cadê esses R$1.000? Achei os R$1.000. Abate. Ou cadê? Ou vai olhar no relatório lá do IBAMA. Quando é que está dizendo que entrou essa mercadoria a mais? Está dizendo que entrou no dia 12 de maio de 98. 12 de maio de 98. Está marcado lá a quantidade lá? Está lá marcado. Bom, então ele está demonstrado. Eu não tenho como fazer essa análise aqui. A gente vai ter que, se vencer a proposta de diligência, a gente tem que fazer essa redação, tá? Tá. Pronto, ok? Satisfeito, Ronaldo? Entendeu? Pois não, Fernanda? Mas o razão analítico não foi avaliado anteriormente, porque, sim, a impressão que eu tenho é que a autoridade já adentrou no mérito. Ela só não entendeu que a nota fiscal seria válida. Ou não? É isso mesmo. Do que eu vi aqui, ele não fez maiores considerações, não... É isso mesmo. Ele só afastou a possibilidade porque a nota fiscal não seria válida na visão dele, mas, teoricamente, ele conheceu os outros documentos que foram apresentados, não é que ele não adentrou no mérito, né? A ideia do Oswaldo é interessante porque tem a questão do IBAMA, que a gente teria como fazer a prova real. Agora, do razão analítico, eu não sei. Você acha que seria só confirmar a análise que já foi feita, né? A única preocupação é dar provimento e negar provimento e o valor que ele está dizendo que é complementar bater em alguns meses e em outros meses não bater. Se for dar provimento ilíquido, para dizer assim, para dar provimento de acordo com os documentos tais. Beleza, para mim, ok. A única coisa é dar 100% e ter lá 4, 5 notas que tem realmente, houve a prova da entrada, e ter 16 que não houve a prova da entrada. Pessoal, vamos fazer a votação, a gente já está se estendendo muito tempo nesse assunto, hein? Conselheiro Carlos, como vota? Em primeira rodada, eu acompanho a diligência. O Oswaldo foi que propôs a diligência. Conselheiro Luiz Felipe. Presidente, eu vou acompanhar a diligência também. Conselheira Fernanda. Que a bunda não prejudica, né? Então vamos pela diligência. Obrigado. Conselheiro Ronaldo. Com a diligência também. Conselheiro João Paulo. Vou acompanhar, presidente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir de 3 para apenas 2 teses. Já vi que o único que defende a tese de negar provimento sou eu, então eu abdico da minha tese e vou aderir à diligência. Conselheiro Leonardo, quer mudar o voto? Eu posso aderir à diligência, só vou pedir ajuda na redação dos termos da diligência, o que vocês sugerem. Tá. Para que a unidade preparadora emita relatório circunstanciado.
Bom, aí depende do que cada um acha necessário. Comprovação de efetivo pagamento das notas fiscais complementares. Fernanda falou que pode ser a depender da situação que isso não ocorra. Bom. Eu poderia colocar isso ou justificativa para não fazê-lo. Porque aí ele pode dizer, olha, eu não paguei nota a nota, porque eu tenho um contrato global e isso é feito um ajuste, então é feita uma compensação em um mês pelo outro. Então, uma coisa que eu acharia que seria interessante seria isso. A comprovação do pagamento das notas fiscais complementares ou a justificativa de como é feito o encontro de contas com o fornecedor. Uma outra questão que a gente poderia pedir seria uma circularização. Seria pedir ao fisco que fosse no fornecedor para averiguar a veracidade da emissão de notas fiscais. Porque aí ele não emite nota fiscal complementar de saída, né? Ele pode não ter. Ou ele verificar, ou ele atestar o recebimento, ou me ajudem aí, como é que a gente colocaria isso? Eu acho que simplesmente, se ele fizer o cotejo dessa nota fiscal com os demais documentos contábeis e essa questão do Ministério, aí a gente já vai chegar à questão de veracidade do que a prova mais importante é o fornecedor atestar isso para mim. Para mim que o fornecedor é uma terceira parte, né? Então, se o fornecedor não tivesse, se o fornecedor não for organizado... Isso terceira parte normalmente são isentas, né? Teoricamente. Não isenta, mas aí você vai estar colocando o direito de um na mão de outro que não tem interesse sobre a resolução da demanda. Eu acho um pouco complicado isso. Por que a gente não vai, assim, eu sou radicalmente contrário nesse tipo de caso a pedir diligência para produção de prova. Mas eu acho que, tanto a primeira tese que o Lázaro colocou, olha, apresente relatório circunstanciado, que demonstra, vinculando os pagamentos, tal, ou justifique a possibilidade de fazer. Aí vai vir o contribuinte. Na resposta, ele vai dizer assim, não, é impossível fazer, porque eu pago mensal e os valores estão aqui. E um segundo ponto, eu acho, para que verifique verifique a compatibilidade das quantidades escritas nas notas fiscais complementares com o relatório do IBAMA. Ele vai bater no relatório, ou você acha que não é necessário? É o mais fraco de todas essas provas aí, é a questão do relatório. Então, vamos só pela nota, para mim. Para mim, bom, eu incluiria uma diligência junto ao fornecedor, para esclarecer os fatos relativos à emissão, às variações encontradas e até fornecimento de contrato. O fornecedor, porque na verdade, não é colocar na mão de outro. A gente realmente, quando você está fazendo uma compra e venda, você depende da prova que é fornecida pelo outro, é a nota fiscal que ele te emite, que vai provar. Mas aí, então, ele não vai emitir nota fiscal para você. Aí vamos pensar na razoabilidade. Por que o fornecedor da empresa vai dizer, não, eu me recuso a emitir uma nota fiscal complementar para ele? Não me parece razoável isso. Mas por que a gente não... O problema é que a legislação te autoriza em um fornecedor sendo omisso por algumas razões, você pode resolver a questão do seu lado. Porque senão, o fato do fornecedor descumprir obrigações automaticamente também te coloca na posição de não cumprimento de obrigação principal e às vezes acessória. Então, eu desconheço essa possibilidade. Sim. Por exemplo, se você... Tem vários casos. Se a empresa que você tem algum contrato faliu e você tem que tirar alguma coisa lá de dentro, você vai lá e você vai emitir a nota fiscal para tirar de lá de dentro. Existe uma série de questões em que você pode emitir a nota fiscal se a outra pessoa jurídica não emite por uma série de situações. Então, essa é a minha preocupação. Que você vai continuar dependendo da informação de um terceiro sem saber o porquê que ela não foi prestada. Então, a gente já tem um primeiro item que parece que é unanimidade, é uniforme, todo mundo concorda em fazer a vinculação com comprovação dos pagamentos. A gente vai colocar, então, em votação se há necessidade de haver uma circularização para a coleta de informações junto ao fornecedor do contribuinte. É a minha proposta para ser incluída. Ronaldo, pois não? O problema de circularizar aí é que esses fornecedores são produtores rurais, né?
essa empresa deve ter centenas de fornecedores produtores rurais. E é por isso que eu, assim, acho que não deveria circularizar. Questão prática, né? É a questão prática. E também deveríamos investigar, talvez não para esse, mas para outros processos, a questão do CMS, como a conselheira Fernanda já apontou aí, porque me parece que para produtor rural existe algumas excepcionalidades aí para o comprador fazer esses ajustes. Eu já vi processo, não estou lembrando. Então vamos encerrar apenas com o comprovante de pagamento das eventuais diferenças ou justificativas de como é feito o encontro de contas. Perfeito, então finalizamos assim. Posso proclamar o resultado então, Leonardo? Sim. Acordo os membros do colegiado por unanimidade em converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Essa decisão ela vai valer como são esses outros processos, Leonardo? Temos os 53, 54, 55, nenhum deles é paradigma. Não. Tem diferenças? Deixa eu só consultar. Para fechar esse ponto aqui, então, eu vou colocar da seguinte forma. Para que o contribuinte apresente demonstrativo relacionando as notas fiscais complementares de aquisição de carvão no período sob análise, que foram consideradas na apuração de créditos, correlacionando-os com os respectivos comprovantes de pagamento. Sim. Ou justificativa para não tê-los, ou justificativa de como é feito o encontro de contas com o fornecedor. Não, perfeito, perfeito. A sua vista, Lázaro, foi dos 3 ou foi só de um? É porque foi só nesse ponto específico da nota fiscal complementar. Não, os outros têm a mesma coisa? Deixa eu só confirmar. Eu não tenho mais nada, não fiz vista de mais nada. Tá, perfeito. Deixa eu ver. Sim. O item 53 tem questões sobre insumos. O item 52 também. Mas eles têm essa questão da nota complementar também? Sim, então todos eles têm a da nota fiscal complementar, então vão todos para diligência. Sim. Perfeito. Então, o resultado proclamado vai se estender também para os processos número 52 a 54 da pauta. Ok. Na verdade, até o item 55 da pauta, né? Corrigindo, até o item 55 da pauta. Próximo processo, relatoria do conselheiro Carlos Pantaroli, no item 65 da pauta, Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. São dois processos, né? Item 65 e 66 da pauta. São iguais, Carlos? Isso, acho que são iguais. Deixa eu botar na pasta.
primeiro item é o de número... Final 81. Um processo... Posso começar? Por favor. Processo de COFINS. Questão de direito creditório também, que envolve insumo, envolve a questão da alíquota do... Como é processo antigo, aquela questão das alíquotas inferiores sobre estoque de abertura também, quando passou da cumulatividade para não cumulatividade. Então, o relatório bem sintético, se trata de um pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativa, mercado interno, segundo trimestre de 2005. É uma cooperativa agrícola de produtores de leite da jurisdição de Governador Valadares, que homologou a compensação parcialmente. A empresa argumenta basicamente a questão da não cumulatividade, conceito de insumo. Em relação ao crédito presumido sobre estoque de abertura, faz várias alegações de índole constitucional em relação ao princípio da isonomia, da legalidade, não cumulatividade. Em relação a algumas notas fiscais que não foram apresentadas, ela pediu prazo de 90 dias em primeira instância, reiterou o pedido de prazo agora em segunda instância, não apresentou. Em primeira instância, decisão negativa por falta de provas, aplicação do conceito antigo de insumos e a questão da disposição legal expressa sobre o cálculo do crédito presumido sobre estoque de abertura. Em recurso voluntário, ela argumenta a natureza cooperativa da sociedade, caráter não cumulativo das contribuições, a ilegalidade, né, do conceito de insumo que foi aplicado, essa questão das alíquotas do crédito presumido sobre estoque de abertura, alega a ilegalidade, a quebra da isonomia, porque a lei previu outras situações em que esse crédito presumido é feito com alíquota cheia, que não haveria razão para distinguir a empresa nesse ponto. Em relação àquelas notas, de novo, ela pede prorrogação de prazo. É o relatório, passo ao voto, admito o recurso por quanto tempestivo, irregular a representação. Faço aqui esclarecimentos acerca do ônus da prova, nesse caso, do conceito de insumo hoje vigente, que é diferente do que foi aplicado no processo. E passo aqui item 1, da glosa dos créditos oriundos de aquisições não comprovadas. Então, esse primeiro item justamente é esse em que a empresa foi intimada na época da fiscalização a apresentar por amostragem, conforme eu transcrevo aqui algumas notas, conjunto de notas. Esse conjunto de notas até hoje, em segunda instância, não foi apresentado, né? Os argumentos que elas precisariam ser ordenadas, demandaria prazo, então, de rigor, a manutenção da glosa dos créditos oriundos dessas aquisições. Item 2. Da glosa dos créditos oriundos de serviços não enquadrados como insumo. Vários créditos foram glosados à luz das instruções normativas 247 e 404. Aí, então, eu faço a ressalva aqui que, muito embora o conceito de insumo aplicado tenha sido posteriormente superado, à luz do decidido pelo STJ, verifica-se que a recorrente se resumiu a argumentar genericamente acerca do conceito de insumo aplicado na tentativa de nele enquadrar todas as despesas por ela incorridas. O recurso voluntário não ataca especificamente as glosas realizadas, de maneira a se poder analisar se os serviços glosados à luz dos critérios da sinceridade e relevância podem ser considerados insumos aptos a ensejar a apropriação do crédito. E eu fui verificar no rol lá de serviços glosados, na verdade a fiscalização, mesmo aplicando o conceito antigo, basicamente é produção de leite, queijo, etc., glosou realmente o que estava fora do conceito de insumo já. Tanto que eu até trago aqui alguns exemplos: serviços de almoxarifado, serviços gerais, diretoria comercial, e vem assim vários automóveis,
Automóvel Gol 1.6, Fiat Uno Mille, e assim tem vários outros automóveis listados lá, obras, serviços e reformas. Então, mesmo à luz do conceito hoje vigente, devem ser mantidas as gozas. Item 3, do conceito do crédito presumido sobre o estoque de abertura. É uma questão que já está sedimentada lá no STJ, embora não tenha repetitivo. É uma questão já antiga e que a disposição legal é expressa de que as alíquotas, na época do estoque de abertura, aplicáveis são as alíquotas do regime cumulativo, que são inferiores, né, porque justamente o nosso método de não cumulatividade é imposto contra imposto, então foi o imposto que foi pago, foi sobre uma alíquota inferior. Então não fere a não cumulatividade. Além disso, questões de isonomia, etc., tem a súmula CARF número 2, e trago aqui, na verdade, até faço um ressalvo que é inviável o pedido dele em sede administrativa, porque basicamente é calcado em princípios constitucionais. Mas não obstante, junto aqui à jurisprudência do STJ, que já é pacífica no sentido de que é legal o cálculo desse crédito presumido conforme previsto nas leis, já com a alíquota de 0,65 para PIS e 3% para COFINS. Então eu dou por encerrado o meu voto, negando totalmente provimento ao recurso. Da mesma forma, em relação ao item seguinte da pauta. Obrigado, Carlos. Alguém diverge? A impressão está dando certo. Bom. Tá. Para os itens 65 e 66, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Item 68 da pauta. Flint Grupo de Tintas Impressão Limitada, relatoria da conselheira Fernanda. Vamos lá, já está na pasta. Esse processo é do mês passado, que a gente não teve tempo de julgar. A gente julgou até alguns dessa empresa, mas não todos, né, porque tinham algumas diferenças. Né? Esse é o final 2012-57, que trata de declaração de compensação de COFINS por pagamento indevido a maior, mas que a fiscalização por meio de despacho decisório não homologou, fundamentado na inexistência de crédito. A empresa apresentou manifestação de conformidade, que foi avaliada pela DRJ de Brasília, que manteve a não homologação em razão de carência probatória. Resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos da impugnação, enfatizando a inexistência de nulidade da decisão de piso pela ausência de formalização de cobrança por meio de lançamento próprio e pelo cerceamento dos direitos de defesa diante do indeferimento do pedido de perícia formulado. No mérito, repisa as inconsistências da inconsistências da DCTF original decorreram de erro em sua escrituração fiscal, que refletiu na apuração do débito de COFINS do período de apuração seguinte, tendo a empresa, diante disso, realizado pedido de compensação e solicitação de retificação de DCTF no curso do processo. O processo, então, foi encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para análise e voto. É o relatório. Posso passar para o voto, né, presidente? Recurso impetitivo, preenche todos os requisitos de admissibilidade legalmente exigidos, razão pela qual merece ser conhecido. Conforme destacado no relatório, a presidente lhe diversa sobre declaração de compensação não homologada pela ausência de crédito disponível. Todavia, antes de adentrar ao mérito, cabe avaliar as preliminares trazidas pela recorrente no que concerne a existência de vícios que ensejariam a nulidade da decisão de piso. Com relação à questão da ausência de formalização de lançamento, eu vou manter a decisão da DRJ, que é a questão de que houve declaração do débito na DCTF, né, e constituição de dívida, confissão de dívida. Portanto, é desnecessária a cobrança por meio de compensação ou lançamento. Com relação à nulidade por cerceamento de defesa, aduz a recorrente que teve seu direito cerceado diante da desconsideração das provas apresentadas por ela à fiscalização, bem como
a negativa do pedido de perícia a ser realizado nas instalações da empresa, conforme destacado no trecho abaixo do recurso voluntário. Ora, ainda que seja necessário concordar com a autoridade de piso quanto ao ônus probatório ser da recorrente, não sendo suficiente a alegação de que os documentos que amparam o direito estariam à disposição da autoridade na empresa. Entendo que não se trata de carência probatória. Avaliando os documentos trazidos nos autos, junto à manifestação de inconformidade, verifica-se que, de fato, a recorrente traz, além dos argumentos e explicações, cópia de seu livro diário e razão contábil, folhas 144 a 263, além de outros documentos como da CON, da CTF e DARF, os quais não foram considerados como documentos hábeis à demonstração do crédito pela DRJ sob os fundamentos que eu coloco abaixo. Vou só resumir a parte que está grifada, né? No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil para informar o motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou provar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e redução de valores na base de cálculo. Então, basicamente, ele entendeu que não tinha nenhum documento, apesar de que tinha. Na análise da adição da DRF, concluiu-se que os documentos contábeis e fiscais apresentados não foram considerados suficientes, pois não foram acompanhados de detalhamento sobre onde e como o equívoco ocorreu, ainda que a manifestação de inconformidade traga explicação detalhada sobre o ocorrido, inclusive indicando as parcelas do crédito que deveria ser utilizada na compensação em discussão e os valores remanescentes que poderiam ser utilizados futuramente caso o erro na escrituração fosse retificado. Aparentemente, a ausência de retificação da DCTF foi considerada indispensável pela fiscalização, ainda que o posicionamento já consolidado no CARF seja em sentido contrário. Assim, entendo que houve falha na decisão de piso, vez que, de fato, a forma como a DRF se portou diante da documentação, não analisando o conjunto probatório existente e até mesmo não diligenciando o teor dos autos, que contém documentos contábeis e fiscais relevantes, implicou no cerceamento de defesa da recorrente. Todavia, com vistas a privilegiar o princípio da razoável duração do processo e buscando dar celeridade à presente discussão, entendo que a nulidade pode ser superada nos termos do parágrafo 3º do artigo 59 do decreto 70.235. Assim, superada a nulidade, mais reconhecida a existência de documentos probatórios nos autos a serem conhecidos, passo a análise do mérito. Reconhecida a existência de documentos com força probatória juntados pela recorrente, os quais incluem cópia do livro diário e razão contábil da CON, da CTF original e da ARFS, bem como as explicações sobre o equívoco cometido e os cálculos sobre a existência de crédito, entendo ser imprescindível a conversão do julgamento em diligência para que estes sejam devidamente avaliados pela unidade preparadora. Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora elabore o relatório circunstanciado e avalie os documentos trazidos aos autos com vistas a determinar a existência de crédito pleiteado e sua liquidez e exigibilidade para a utilização da compensação hora discutida, confirme se ocorreu o lançamento dos débitos declarados em DCTF por meio de autos de infração. Porque aqui, gente, eu não lembro por que eu fiz esse item, já faz 2 meses que eu fiz esse voto. Após a elaboração do relatório da ciência recorrente para querendo manifestar-se no prazo de 30 dias e, findado o prazo, remeta os autos novamente para o CARF para prosseguimento de julgamento. Eu só agora estou um pouco intrigada com essa questão do auto de infração, porque, na verdade, eu entendo que não é necessário. Ali em cima na primeira questão. Eu acho que ela talvez tenha falado... Bom, eu acho que eu vou tirar esse segundo critério aqui, esse segundo quesito aqui, porque não está fazendo sentido para mim agora. E faz muito tempo que eu fiz isso. Bom, mas são esses os termos. É como voto, presidente. Obrigado, Fernanda. Alguma divergência? Vamos votar, então. Não tendo nenhuma divergência em relação à proposta de diligência, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o presente julgamento em diligência. Prosseguimos ainda com a conselheira Fernanda. Próximo item da pauta, Western Asset Management, item 69 da pauta.
Item 69, aliás, item 69 até 72. Isso, eles são iguais. E eu até fiz uma anotação só para vocês saberem qual que é a diferença, mas daí eu vou falar no momento adequado. É só uma questão de valores, mas todos eles seguem a mesma regra, portanto a gente pode votar em bloco. Vamos lá, eu vou fazer pelo final 2011-51, que é o 69. Por bem escrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório da DRJ Juiz de Fora, que o presente processo trata de decomp, transmitido com o objetivo de declarar compensação de débitos nela apontados de COFINS. A matéria foi da análise da fiscalização, houve homologação parcial, por constatar insuficiência de crédito para quitação integral dos débitos informados. Ela apresentou manifestação de inconformidade e a DRJ decidiu pela improcedência da manifestação em razão de que seriam devidos multa e juros moratórios da compensação por ter sido realizada após o vencimento da obrigação. E aí coloco os termos. E resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, revisando os argumentos da manifestação de inconformidade, enfatizando a existência de nulidade por cerceamento de defesa diante da falta de fundamentação do despacho decisório, que a compensação visou apenas a retificação dos valores devidos no sistema cumulativo e não cumulativo, sem que isso tivesse gerado qualquer saldo a pagar, que a utilização de decomp para realizar o reenquadramento dos valores devidos em cada regime ocorreu pela impossibilidade de realizar via REDARF, e que ainda que a compensação não fosse considerada a via mais adequada, as retificações realizadas em DCTF da COM deveriam configurar a denúncia espontânea, igualmente excluindo a incidência de multa e juros. Nesses termos, requer o provimento do recurso voluntário para que os devidos créditos sejam homologados e a incidência de multa e juros afastada. Basicamente, o que aconteceu aqui foi que, na apuração original, a recorrente entendeu que tudo era não cumulativo e fez o recolhimento com base, então, num regime único. E depois ela percebeu que teve um erro na contabilidade e que parte das operações estavam sujeitas ao regime não cumulativo e a outra parte ao regime cumulativo. E aí o que ela fez foi, apesar do valor recolhido para os cofres públicos ser até superior ao que seria devido separando os regimes, ela precisava retificar todos os seus documentos fiscais e contábeis em relação a isso. E, pela impossibilidade de fazer via REDARF, então ela resolveu fazer via compensação. Ela declarou que ela tinha um crédito da não cumulatividade por ter recolhido a maior e queria usar isso para, então, alocar para o pagamento do regime cumulativo. Né? Com relação ao voto, então. Recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser reconhecido. Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de compensação, realidade pela recorrente, como forma de corrigir equívoco inicialmente cometido na indicação dos códigos correspondentes no momento do recolhimento dos valores devidos a título de COFINS nos regimes cumulativo e não cumulativo, tendo em vista a impossibilidade de fazê-lo via REDARF. Ocorre que, embora a fiscalização tenha reconhecido o direito a crédito e a possibilidade de correção do equívoco via compensação, entendeu que o valor creditório não seria suficiente para a homologação total diante da incidência de juros e multas moratórios por transmissão da DECOMP após o prazo de vencimento da obrigação tributária. De acordo com a recorrente, os juros e multas seriam indevidos, visto que o pagamento foi realizado dentro do prazo, tendo ocorrido a mera retificação da obrigação acessória em momento posterior, com a devida retificação de DCTF da COM após a transmissão da DECOMP, motivo pelo qual a compensação deveria ser totalmente homologada em respeito ao princípio da verdade material e diante da ocorrência de denúncia espontânea. Tais argumentos são apresentados no recurso voluntário da seguinte forma, e aí eu colaciono para vocês a parte do argumento. Compulsando os saltos, verifica-se que o valor incidente recolhido no período de apuração a título de COFINS e de forma tempestiva foi de 291,70,20, sendo uma parte de COFINS cumulativa e a parte maior de não cumulativa.
valores esses que foram declarados em DACONs da CTF. Todavia, ao realizar a auditoria interna, a recorrente verificou o erro no recolhimento, constatando que o valor efetivamente devido seria de R$ 290.476,77. E aí, a redistribuição, né, 286.284, referente à sistemática não cumulativa, e 4.192, acumulativa. Diante disso, verifica-se que, de fato, não houve recolhimento a menor por parte da recorrente. Pelo contrário, ainda que o valor recorrido tenha sido alocado de forma incorreta em relação aos regimes de apuração, o total recolhido foi de R$ 593,43, superior ao devido. E é só esse valor que muda em relação a todos os outros processos que a gente está julgando em bloco, né? Aqui, a diferença é de 593, mas tem casos que chega a ser 43 mil, diferença a maior do que ele já teria pago, né? Em relação ao que seria efetivamente devido se ele tivesse colocado os códigos corretos ali. Em relação em razão disso, e verificando que se tratou de erro de apuração e não comprometeu a arrecadação dos tributos devidos, e que foi devidamente apurado e retificado pela empresa antes de qualquer tipo de fiscalização, entendo que se trata de situação que não deve ensejar juros e multa. Ademais, por se tratar de mera questão de retificação de registro, a própria autoridade fiscal poderia, de ofício, ter sanado a questão, não fazendo apenas por questões formais procedimentais. Dito isso, entendo que o entendimento ficou meio feio. Né? Já consolidado no CARF de que o princípio da verdade material deve prevalecer sobre meras questões formais, deva ser aplicado. E restando a situação devidamente esclarecida e retificada, bem como demonstrada a urgência de prejuízo ao erário ou à fiscalização, acredito que decidir em sentido contrário à recorrente ensejaria enriquecimento sem causa à União, o que não poderia ocorrer. A despeito do princípio da verdade material já ser suficiente, em minha visão, para sanar a questão, entendo que igualmente merece prosperar a defesa da recorrente quanto à ocorrência de denúncia espontânea nos termos do 138 do CTN. Isso porque não houve confissão de dívida em momento anterior, já que a versão original de DCTF e DACON refletiam o que foi inicialmente recolhido, conforme se comprova nos autos. Somente após a transmissão do DECOMP é que a recorrente procedeu com as devidas retificações das declarações, o que salienta a impossibilidade de cobrança de juros e multa moratória. Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário no mérito dar-lhe provimento. É como voto. Eu vou pedir um segundo, eu estou olhando aqui a decisão da DRJ, só um segundo, por favor. Eu te pediria só esclarecimento, por que ele entende que a multa não é devida? Porque, na verdade, ele já tinha realizado o pagamento até a maior do que era devido. A única coisa que aconteceu é que ele acabou declarando errado qual parcela era referente ao regime não cumulativo e o regime cumulativo. Então, na prática, ele recolheu o valor global devido a título de COFINS no período, foi correto. Só que, na verdade, o que aconteceu foi que ele não alocou
nos documentos fiscais e contábeis de forma correta. Só que para poder retificar isso, ele precisava retificar também só o número da destinação, do código, porque o código do COFINS não cumulativo é diferente do código do COFINS cumulativo. E Mas ele declarou isso em DCTF? Oi? Ele declarou isso em DCTF? Não, ele só... A declaração em DCTF foi feita de forma equivalente ao que foi recolhido. Ele só vai... Depois que ele estocou que ele tinha feito errado, ele fez a compensação como forma de retificar os códigos e retificou a DCTF posteriormente a compensação. Então, o que ele entende é que teve denúncia espontânea, porque ele não confessou débito. Não ficou uma parcela do não cumulativo ou do cumulativo a pagar de forma antecipada. Agora, essa troca do cumulativo com o não cumulativo, ele trouxe a apuração de cada regime para comprovar os novos valores? Sim, aí ele demonstra todos os cálculos, e isso foi, inclusive, isso a fiscalização diz que está ok. Tanto é que ela reconhece que ele tinha recolhido a mais no cumulativo e ela deu crédito. A única discussão aqui é se juros e multas devem incidir, porque se eles incidem, não tem crédito total para a homologação total. Se os juros e multa não incidem, a homologação total pode ser feita. Mas, basicamente, o crédito tinha sido todo recolhido. Não teve que fazer um pagamento. Foi só uma real. O que eu vi aqui em relação ao crédito, não há discussão. O crédito está reconhecido, isso aí está tranquilo. Ou seja, houve um pagamento maior e teve um erro ali nos códigos de fato, né? Pelo reconhecimento do crédito já fica implícito. A DRJ entendeu que ele declarou o débito a menor, posteriormente retificou a declaração pagando concomitantemente, mas não pagou. É que, na verdade, o que ele pagou de forma inicial era superior ao que ele devia se você juntar COFINS cumulativa e não cumulativa do período. Então, assim, a União recebeu, de fato, o pagamento integral, até com sobra. Só que ele não foi aplicado dentro do código correto. E, portanto, você não conseguia reconhecer e dar baixa nesse débito. É porque no que ele trocou um pelo outro, um foi a maior, o outro ficou a menor. Na verdade... Juros e multa é do que ficou a menor, não é isso? Mais ou menos. Sim. Mas, na verdade, o que acontece é que não só ele trocou um pelo outro, ele fez o cálculo como se a maior parte, como se uma parte extra fosse não cumulativa. Então, ele acabou que o valor que ele recolheu era até superior ao que ele devia se juntasse os dois no cálculo correto. Se juntasse os dois, mas eu acho que a multa e juros que eles estão cobrando aqui deve ser só de um débito. Isso. É justamente o débito que acabou ficando descoberto no ponto do erro, não é? Só que o problema é que, assim, aí a questão do DCTF não ficou descoberto porque a DCTF tinha sido declarada inicialmente nos termos do pagamento. Ele só depois que ele fez a decomp é que ele registrou isso em DCTF por meio de retificadora, e aí que ele mostrou qual que era a alocação correta. Então, ele não confessou. Ele só passou a confessar o débito maior depois da decomp. Então, ele tinha espontaneidade em relação a essa diferença. Isso. Essa realocação, digamos assim, não é? Entendi. Porque a espontaneidade é quando ele faz essa declaração a maior e concomitantemente ele paga, né? Isso, que foi exatamente, aqui é o caso clássico, que no outro caso que a gente julgou, acho que era do Léo, não ficou configurado. E assim, aqui, se fosse períodos diferentes, se fosse tributos diferentes, até talvez tivesse uma questão aqui para a gente encarar isso como uma compensação propriamente dita. Mas aqui ficou bem claro que foi realmente só um erro formal e que, de fato, não teve nenhum prejuízo ao erário, porque ele recolheu, na verdade, ele não está nem pedindo o crédito total que ele teria direito, porque o pagamento foi superior ao que deveria ter sido, na prática.
E eu fiz o cálculo de cada um, até posso passar para vocês os valores que, se somando a versão da DCTF original para a DCTF retificadora, o que ficou aí a mais para a União em cada um dos casos. Senhores, estão prontos para votar? Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado, essa decisão vai valer para todos, não é, Fernando? Não tem nenhuma diferença, né? Não, vai valer para os itens. Qual foi pago a mais, mas todos eles, o crédito ainda é a favor da União. Não para os itens, tá, proclamando o resultado, então, para os itens 69 a 72 da pauta, todos do recorrente US Asset Management, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Continua com a Fernanda. 73 foi retirado de pauta. Item 74, Procgel. Sim. Aqui também é um caso de decomp, que que o despacho decisório entendeu que já teria sido identificados um ou mais pagamentos utilizando o crédito existente, portanto, inexistência de crédito para compensação, e aí ela não foi declarada. A DRJ, da análise da manifestação de inconformidade, manteve a improcedência por carência probatória, e aí, então, resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, revisando os argumentos da manifestação, no que diz respeito ao direito de restituição e compensação, e quanto à justificativa de erro de preenchimento da DCTF, que foi apurado em momento posterior, durante uma auditoria interna. O processo foi, então, encaminhado ao CARF, só que a questão aqui é que não tem nenhum elemento probatório para suportar essa retificação de DCTF e o suposto erro ocorrido que teria gerado, então, o despacho decisório da forma como foi feito. Então, aqui, por questão de carência probatória, eu nego o provimento. Sem muito mistério. Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. E tem mais um meu. 75, Solutis. Esse tem repetitivo, né? Não. Tem, perdão. Tem. Sim, ele é um paradigma. Isso. Aqui também é uma declaração de compensação, que o despacho decisório não homologou a compensação sob o argumento de que tinham sido localizados um ou mais pagamentos e o crédito teria sido integralmente utilizado. Foi apresentada a manifestação de conformidade, a DRJ Ribeirão Preto decidiu pela improcedência por carência probatória, exatamente como o outro. E resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos da manifestação de inconformidade, enfatizando que seu direito se pauta na expressa previsão legal contida no artigo 10º, inciso 25 da Lei 10.833, de forma que as receitas por ela oferidas estão sujeitas ao regime cumulativo de COFINS, e, consequentemente, a alíquota de 3%. Aqui é uma empresa que ela trabalha com questões de informática. Nesses termos, reforça a necessidade de prevalência da verdade material sobre o equívoco cometido no preenchimento da DCTF. Vou para o voto. Recurso é tempestivo, preenche todos os requisitos de admissibilidade. Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de compensação que visa a utilização dos créditos originários de pagamento maior. De acordo com a recorrente, o indébito de COFINS estaria relacionado ao fato de que, por equívoco de sua contabilidade, teria realizado tributação com base no sistema não cumulativo, ao passo que sua atividade, prestação de serviço de tecnologia da informação, estaria sujeita ao cálculo do PIS e da COFINS no regime cumulativo, sob os respectivos percentuais de 0,65% e 3% sobre o faturamento. De fato, o inciso 25 do artigo 10 da Lei 10.833 prevê o tratamento diferenciado às receitas oferidas por empresas de serviços de informática, nos seguintes termos. E aí eu colaciono para vocês aí a norma.
Ocorre que nem a fiscalização, nem a DRJ negaram a existência de tratamento diferenciado às empresas prestadoras de serviços de informática nos termos da legislação acima citada. O ponto controverso resta na apuração dos fatos que permitiriam constatar o direito da recorrente a tal tratamento. Conforme destacado pelo acordo da DRJ, a recorrente alega ter direito à apuração da COFINS sobre o sistema acumulativo e alíquota diferenciada, mas não traz aos autos nenhum documento que ampare sua argumentação. A esse respeito, é ser disso que, diferentemente de outros casos de autuação fiscal, estão aqui do ônus probatório, né? Assim, apesar das diversas possibilidades de apresentar elementos de prova ao longo do presente processo, optou a contribuinte por permanecer silente, não trazendo nenhum documento, explicação ou prova que permita avaliar a existência ou não do pagamento indevido. Em adição, deve-se enfatizar que, ao verificar o contrato social da empresa, as folhas 93, verificou-se que, além dos serviços de informática que, em tese, estariam abrangidos pelo inciso 23 do artigo 10 da Lei 10.833, existem atividades que estão sujeitas, sim, ao regime não cumulativo de apuração, como as vendas de equipamentos de informática, que possuem, inclusive, KNAI diversas das atividades de serviços de informática. E aí eu coloco para vocês aí. Ou seja, além da recorrente não ter comprovado o seu direito, ainda existem elementos nos autos que depõem contra ela, né? Assim, inexistindo nos autos documentos fiscais e contábeis que demonstrem que a receita recorrente decorre unicamente de atividades expressamente prevista no inciso 25, e considerando que a empresa atestadamente desenvolve outras atividades além do serviço de informática, não se pode concluir que o direito ora discutido seja líquido e certo. Nesses termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto, presidente. Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão irá se estender dos itens 75 até 83. Até o 83, isso mesmo. Obrigado. Agora nós temos já são 18h10. Patrícia? Oi, presidente. Seu horário já chegou, né? Sim. Tá. Pessoal, como é que estão vocês aí de disponibilidade? Aí até que horas dá para... Umas 19? Hoje e amanhã, mas se vocês quiserem seguir, pode seguir. Você tem aula? Vou dar aula hoje às 7, hoje e amanhã. Você iria até 18h30? Vou, tranquilo. Mais uns processinhos, né? Então, tá bom. Patrícia, então, por favor, pode interromper a gravação. Nós iremos continuar aqui, eu e o Leonardo, gravando. Ok, presidente, gravação. Muito obrigado pela sua ajuda.